Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Débora, tenho mais de 40 anos, estou aí na casa dos 43, na pré-menopausa e tô na luta contra a balança, né? Para quem não sabe, para quem tá chegando aqui agora, eu pesava 90 quilos há um ano atrás e tô aí nesse processo de emagrecimento durante esse um ano, né? Por aqui eu divido com vocês um pouquinho da minha alimentação simples, barata, acessível, um pouquinho dos exercícios que eu tenho feito em casa, porque eu não frequento academia, não tenho acompanhamento de nutricional, eu mesma é que faço ali a minha alimentação, né? Então é tudo assim bem simples, mas é algo que funciona, porque eu faço e mostro para vocês aqui o resultado, né? Toda semana que eu posto um videozinho, eu tô mostrando para vocês o peso da semana que eu estava para essa semana e tem dado certo. Toda semana eu tenho conseguido eliminar peso sem entrar no efeito platô, com coisas simples, coisas acessíveis, e a minha intenção é incentivar você que tá aí, né, que tá nessa jornada aí, nessa batalha, ou para você que ainda vai começar a se inspirar e ver que é possível sim a gente começar a fazer alguma coisa, mesmo de casa, mesmo sem estar indo numa academia, mesmo sem ter aquelas coisas elaboradas, aquelas receitas cara, ou muitas das vezes assim, mais elaboradinha, né, que a gente consegue perder peso com aquilo, com a comida que a gente tem em casa, sem gastar muito. Então, eu espero que você fique aqui comigo, me acompanhe. Vou mostrar para vocês o meu peso de hoje, porque eu tenho uma agonia quando eu sigo alguém e eu vejo que a pessoa posta vídeo diariamente ou um vídeo por semana, um vídeo por mês e não mostra o peso na balança. Eu, assim, como seguidora dessas pessoas, eu fico indignada, porque a gente quer ver o resultado na balança, mesmo que não tenha o resultado, mesmo que a pessoa esteja no efeito platô ou ganhou algumas graminhas, a gente quer ver, sabe? Então eu fico indignada quando eu assisto e a pessoa fala e não mostra o peso, grava ali um vídeo de 30 minutos e não mostra o peso. E tem muitas que ainda falam assim: ah, eu não vou ficar mostrando meu peso toda semana porque isso não quer dizer nada, porque a gente tem que ver a diferença no espelho, a gente tem que ver a diferença na roupa. Realmente, a gente tem que ver a diferença no espelho, a gente tem que ver a diferença na roupa, mas pra gente que acompanha aquela pessoa, que tá se inspirando naquela pessoa, é muito bom, é muito gostoso a gente ver aquela diferençazinha ali na balança, né? Então, a mesma coisa que eu espero quando eu assisto alguém que grava esse tipo de conteúdo, eu faço aqui para você que tá aí me assistindo, porque eu acho que você também vai gostar de ver isso, né? Então aqui, sempre que eu gravo um videozinho desse respeito, eu sempre vou estar mostrando o peso na balança. Por quê? Não tenho que esconder. Se você estiver ganhando, de repente eu jaquei essa semana, eu ganhei, não vou querer mostrar. Seja sincero e mostre. De repente eu tô aí 15 dias no efeito platô, não tô perdendo nada. Mostre. De repente eu perdi só 100 gramas, mostre, perdi 200. Não importa, a gente quer estar ali acompanhando a vida real, né? O resultado real ali na balança, se tá funcionando, se não tá, o que que tá acontecendo. Vamos juntos tentar descobrir o que que tá acontecendo, por que que tu não tá querendo perder peso. Agora, tu assistir esses tipos de conteúdo que a pessoa guarda as 7 chaves, aquele peso ali da balança só pra ela, divide com você uma vez a cada 2, 3 meses, pra mim é agoniante, porque eu vejo a pessoa gravando vídeo de 30 minutos, de 20 minutos e não mostra o que eu quero ver, que é o resultado ali na balança. É isso que eu quero ver, tipo assim, eu quero ver se tu tá malhando, se tá dando resultado pra ti. Talvez vai dar pra mim, talvez não, mas eu quero ver. Essa é a minha opinião de uma pessoa que acompanha pessoas que fazem vídeo desse conteúdo. Eu gosto de ver a rotina, a alimentação, o exercício, um dia fora da dieta, comendo coisinhas gostosas. Eu gosto de ver, mas eu gosto de ver também o resultado na balança. E é isso que eu trago aqui para vocês. Resultado na balança. Não tem essa de, eu não vou me pesar hoje, porque isso não importa. Importa sim, e eu vou mostrar para vocês no final do vídeo qual que é o resultado da balança dessa semana. Bora pro vídeo então. Bom, gente, essa foto aí é de quando eu pesava 90 quilos. Então, eu comecei a fazer alguns registros com as mesmas roupas, né? Pra gente ir comparando, né? Esse processo aí para eliminar 30 quilos, né? Meu objetivo inicial é eliminar 30 quilos. E aqui eu procuro mostrar para vocês que a gente consegue sim, mesmo fazendo em casa, mesmo depois dos 40, mesmo na pré-menopausa, a gente consegue eliminar peso. O segredo é só manter a frequência, fazer boas escolhas na alimentação, diminuir as quantidades
e fazer um dia após o outro, um degrauzinho a cada dia, né? Manter ali sempre a nossa atividade física em dia, independente se tu vai pular corda, fazer uma caminhada, fazer um exercício em casa, andar de bicicleta, o resultado vai vir. Só temos que manter a frequência. Aqui eu não tenho todos os registros, né, desde 90 quilos, mas eu tenho aqui no canal os primeiros vídeos que eu gravei, eu mostro o meu peso na balança com 90 quilos, e hoje no final do vídeo eu vou deixar o peso que eu estou hoje, porque eu me pesei agora cedo, e vou deixar o peso atualizado aqui para vocês acompanhar junto comigo o resultado dessa semana. Vamos para mais uma diquinha aqui sobre a água. Antes de eu começar a fazer minha reeducação alimentar, eu era uma pessoa que não consumia muita água. Então, no máximo, assim, que eu tomava era 1,5 dessa daqui. Durante o dia, às vezes, em casa eu nem tomava água, porque acabava tomando refrigerante, suco, café. Então, achava que não tinha necessidade de tomar água, não sentia sede, porque cada vez que sentia sede, era um copo de refrigerante. Sentia sede, era suco, e a água ficava esquecida. Então, eu consumia, às vezes, uma garrafinha dessa e meia de água no serviço. Isso era o que eu consumia antes da reeducação alimentar. E uma coisa muito importante que me ajudou a eliminar bastante peso também, né? Que me ajudou bastante aí nesse processo de emagrecimento, para mim que já perdi aí 28 quilos, né? Falta 2 quilos para mim chegar na minha meta, foi o consumo de água. Então, eu comprei uma garrafinha assim de 2 litros, mas você não precisa estar comprando, né? Eu sempre gosto de frisar aqui que a gente não precisa comprar, a gente pode fazer com o que a gente tem em casa. Aqui no caso eu comprei porque eu achei bonitinha e também porque é mais prático para levar na caminhada. Eu comprei essa garrafinha aqui de 2 litros, mas tu pode estar pegando qualquer outra garrafa que tu tenha em casa, uma jarra de suco. Na quantidade de água que tu vai estabelecer ali que tu quer tomar todo dia. Lembrando que quanto mais peso você tem, maior é o teu consumo de água. Aqui no meu caso, que eu tinha 90 quilos, eu comecei a consumir 2,5 litros de água. Então, o que eu faço todo dia logo cedo? Então, agora, todo dia de manhã cedo, eu já chego do trabalho, se eu estou em casa de folga, eu já encho as minhas garrafinhas. Se tu gosta de tomar água geladinha, deixa na geladeira, né? Mas é bem mais prático e mais fácil de tu controlar a quantidade que tu tá tomando, já deixando as tuas garrafinhas. Aqui no meu caso, como eu tenho essa grandona de 2 litros, é mais fácil, né? Mas de repente você tem só das garrafinhas pequenas, então já enche ali 4 de 500 ml. Pode ser aquela de água mineral mesmo, né? Descartável que você compra no mercado. Enche 4 daquela ali, ou uma grandona, que às vezes você tem um casco grandão em casa de 2 litros. Enche uma daquela ali para tu ir controlando a quantidade de água que você tem que tomar durante o dia, que assim não vai ter erro, né? Eu achei muito mais prático para mim encher todas elas já cedo, que eu sei a quantidade que eu tenho que ir tomando durante o dia, e daí eu vou controlando se eu tomei bastante, se tá ok, se ainda falta muito, eu dou uma acelerada, porque a água é muito importante, né? É importante para as vitaminas do nosso corpo, para os nutrientes. Você que faz atividade física, é bom ir repondo, né? É bom para tudo, né? É bom para a pele, para o cabelo. E a água, ela é muito bom para o nosso organismo, né? Não só para nós que estamos na reeducação alimentar, mas para todas as pessoas. Ela é essencial, né? E muitas das vezes ela passa ali despercebida, igual eu falei, a gente acaba trocando por refrigerante, suco, que não é a mesma coisa, nunca vai ser, né? Do que tomar a água. Então, isso que eu queria falar para vocês a respeito da água, né? Antes do café da manhã, antes de qualquer refeição, água. Já enche suas garrafinhas, se você achar que assim vai te ajudar mais, vai facilitar no seu dia, faça como eu estou fazendo. Bom, gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo bem simples para vocês, na prática, mostrando tudo que eu consumia antes de perder meus 27 quilos e tudo que eu consumo hoje após eliminar, né, os 27 quilos. Então, esse aqui praticamente era meu café da manhã. 2 salgadinhos, pão de queijo, uma xícara de café com leite e um pão com doce ou salgado.
Praticamente era esse meu café de todas as manhãs. Então, eu chegava do trabalho às 6 horas, tomava esse café da manhã e tomava banho e ia dormir. Então, essa comida ficava no meu estômago, pesava, e após eu fazer essa refeição, eu ia dormir. Muitas das vezes, no lugar do pão, eu substituía por bolo. Então, às vezes, ficava assim, 2 pedaços de bolo, salgadinho, pão de queijo e o café com leite. Da mesma maneira, chegava em casa, tomava meu café, tomava meu banho e ia dormir. E essa comida ficava ali parada no meu estômago, né? Quando eu acordava, já estava na hora do meu almoço. Então, eu já ia para a parte do almoço. E hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês na prática, para a gente ver assim como não é uma coisa difícil de entender, como você não precisa necessariamente de um acompanhamento de uma nutricionista, porque são coisas que é fácil de enxergar. Vocês vão ver agora na demonstração que eu vou fazer aqui para vocês. Qual que é o meu café da manhã hoje em dia após eliminar 27 quilos? Na minha reeducação alimentar barra dieta, né? Por que eu falo que é uma reeducação alimentar barra dieta? Porque eu elimino algumas coisas da minha refeição, não como todos os dias, mas alguns dias eu consumo sim, só que em pequenas quantidades. Hoje, se eu fosse consumir o salgadinho, eu iria comer apenas um. E não ia ser uma coisa que eu faço diariamente, sabe? Eu ia escolher um dia para mim estar comendo um salgadinho para matar a vontade, porque salgadinho é uma coisa gostosa, né? Não vamos dizer que não é, ele é muito gostoso. Por isso que eu falo que é uma reeducação alimentar, porque eu me reeduquei, porém não é uma dieta que eu elimino totalmente, mas eu diminuí as quantidades. Agora eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o meu café hoje em dia. Continua com a minha xícara de café com leite, porque eu amo café com leite. No lugar de eu estar comendo um pão inteiro, eu como 3 fatiazinhas, então eu corto a minha massinha, né? Esse ali é um pão massinha, e ele fica assim, ó, bem fininho. Poderia também estar cortando aquela massinha ali no meio, né? Tá comendo meia massinha daquela ali, mas eu tenho o hábito de cortar assim, ó, fininho. Então, no lugar de eu estar comendo um pão, eu como 3 pedacinhos desse. No lugar de eu estar consumindo os salgadinhos que são fritos no óleo, né? Rico aí em calorias, gorduras, colesterol, eu como pedacinhos de frango. Esse frango aqui, ele é cozidinho só no tempero, coloco bastante temperinho, faço ele cozido e vou dando aquela fritadinha. Então, esse é o meu café da manhã de hoje em dia. Vocês conseguem perceber a diferença? Nem todos os dias são assim. Às vezes eu como um ovinho frito, um ovinho cozido. Às vezes eu não consumo frango, eu consumo só o pão. Às vezes a carne aqui muda, pode ser uma carne moída, um fígado de boi. Mas vocês conseguem perceber a diferença? Ai, Débora, mas tu não consome mais bolo? Consumo. É claro que eu consumo, igual eu falei, eu não cortei nada da minha dieta. Eu apenas me reeduquei, né? Então, assim, se for para mim consumir o bolo hoje em dia, qual que é a quantidade que eu consumo? Um pedacinho. Vocês conseguem ver? Então, olha a diferença do que eu consumia antes para o que eu consumo hoje. Isso daqui não é só porque eu tô gravando o vídeo, isso daqui é uma realidade. Prova disso é que cada vez que eu gravo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, eu deixo o meu peso da balança. Meu peso de antes e o meu peso de agora. Eu me peso uma vez por semana e toda semana praticamente vocês veem resultado na balança, né? O que significa que eu não estou mentindo. Eu não estou falando que eu como só esse pedacinho, desligo a câmera e vou lá e como isso daqui. Porque senão vocês não iriam ver o resultado na balança. Eu consumo esse pedacinho aqui para matar a minha vontade. Como eu sempre falo para vocês, eu tenho um filho, então é claro que o meu filho consome essas coisas, não com frequência. Fazia muito tempo que eu não comprava bolo. Eu comprei ali na padaria um pedaço de bolo, tanto para ele, porque fazia tempo que ele não comia, tanto porque também eu queria demonstrar aqui para vocês o vídeo, né? Então, assim, às vezes tem bolo, às vezes tem um salgadinho, porque ele consome, não significa que eu, cada vez que eu compro, eu vou estar consumindo, né? Mas um pedacinho assim mata a minha vontade. Não vou dizer que mata que me dá saciedade, né? Porque eu estaria mentindo em dizer que um pedacinho de bolo aqui me dá saciedade, não dá. Mas mata a vontade. E olha a diferença de você comer 2 pedaços bem grandinho
para um pedacinho desse aqui. Olha aqui a diferença de você comer 2 salgadinhos e um pão de queijo para uns pedacinhos de frango. Olha a diferença de você estar consumindo um pão ou 3 pedacinhos. Então, como eu falei para vocês, é bem simples de ver o que faz bem para o nosso corpo e o que faz mal. Eu acho que até se eu chamasse uma criancinha pequenininha aqui e perguntasse o que você acha que faz bem para o nosso organismo, a criança ia saber, né? É claro que aqui não tá 100% certo, né? Você poderia ter aveia, poderia ser um mingauzinho de aveia, poderia ser um ovinho frito. Mas eu quis mostrar para vocês com coisas que a gente tem em casa, né? Aqui eu sempre tento fazer alimentação verdadeira com coisas que eu tenho em casa, sem ficar comprando aquelas coisas caras que muitas das vezes a gente não tem como bancar aquilo ali o mês todo. Então eu pego do que a gente consome e tiro a porção que eu posso consumir. Alimentos que a gente tem em casa, que a gente consome, para a quantidade daquilo ali que eu posso consumir. Falei, aqui eu tô demonstrando, como eu falei para vocês, o meu café da manhã, né, de antes e de agora. E no próximo vídeo eu vou estar demonstrando a diferença do meu lanche da tarde e da minha janta. Então, a primeira parte, que era o café da manhã, eu acho que eu expliquei bem, deu bem para vocês entenderem aí a diferença, né? Colocar ali na balança e ver o que você pode e o que você não pode comer. De repente, aí na tua casa hoje, você não tem nada disso aqui, você tem uma torta salgada. Eu quis demonstrar aqui qual que é a ideia que você tem que ter. A quantidade que você sempre comeu da torta salgada. Se você costuma comer 3 pedaços de torta salgada, que era o antes de você entrar no teu foco, qual que é a quantidade que você tem que comer agora? Uma fatia e meia, uma fatia, diminua a quantidade. De repente você tem um hábito na tua casa, tu não tem nada disso daqui, esquece. Você só tem o pão. 2 pãozinhos com margarina, Débora, é o que eu tenho em casa, é o que eu consumo todo dia. O que você vai fazer? Você vai consumir um pãozinho. Então, a partir de agora, você começa a consumir um pãozinho. Ah, mas eu já como um pãozinho e mesmo assim eu não emagreço, mesmo assim eu engordo. Meio pãozinho, amiga. Diminui aqui, ó. Se antes você consumia 1, comece a consumir meio. Se você consumia 2, comece a consumir 1. Se você consumia 3, comece a consumir 1,5. É simples, é uma matemática simples, básica, bem fácil de entender. E esse foi o vídeo de hoje. Vocês viram aí, gostaram? Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam da minha alimentação do café da manhã de antes para agora e do resultado na balança, né? Tô aí na casa dos 62, falta apenas 2 quilos, porque a minha meta era chegar nos 60. Então, quando eu chegar nos 60, né, eu vou ter batido a minha meta, que a minha meta era sair dos 90 para os 60 quilos. E aí, depois, eu vou ver, né, se eu vou ficar com os 60, mas provavelmente eu vou querer perder aí mais uns 2 quilinhos para mim estar ali entre 58 e 60, 58 e 60. Então, mas o meu objetivo aqui inicial era chegar nos 60 e graças a Deus falta muito pouquinho. E eu tô bem feliz toda semana quando eu me peso, porque eu me peso uma vez por semana e eu vejo ali o resultado na balança baixando, baixando, baixando. É uma felicidade que só a gente que tá passando por esse processo entende, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu videozinho, bem simplesinho, bem caseirinho, mas foi feito com muito amor, muito carinho, pensando em incentivar você que tá aí em casa a começar, pensando a motivar você que tá aí em casa também, né, a começar, né, porque a gente não engorda do dia pra noite, a gente também não vai emagrecer do dia pra noite, mas o importante é dar o primeiro passo e manter a frequência ali dia após dia, né. Então, era isso que eu tinha preparado pra vocês essa semana, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo com resultado na balança, porque aqui a gente faz e a gente mostra o resultado. Tô deixando aqui para vocês meu peso antes da Páscoa. Após a Páscoa que eu tive um reganho, fui para 63.800 e hoje é o meu peso atual, 62 quilos. Bora, pessoal, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.